Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui de novo para mais um vídeo da nossa série Agrimensura, questões de concursos públicos comentadas. Então, estamos comentando aqui as questões referentes ao edital número 2 de 2016 da Prefeitura Municipal de Teresina, em que o cargo era Engenheiro Agrimensor e o órgão era a Procuradoria Geral do Município. Eu sou Vinícius Gomes, aqui estão minhas redes sociais, então vamos para a questão de hoje. Questão número 43. Uma prefeitura levantou uma área rural com aplicação da fotogrametria. A estação da câmera está a uma altitude de 1.420 metros e a altitude do terreno é igual a 220 metros. Sabendo-se que a distância focal da câmera é de 120 mm, a escala da foto será igual a letra A, 1 para 100 mil, letra B, 1 para 10, letra C, 1 para 1000, letra D, 1 para 100 e letra E, 1 para 10 mil. Então, pessoal, olha só. Mais uma questão de fotogrametria, que resumidamente pode ser dita como sendo a arte e a ciência de se obter informações precisas a partir de fotografias. Tranquilo? Tranquilo. Essa questão aqui, galera, é uma questão de escala. Olha só. Quando você faz um levantamento aerofotogramétrico, por exemplo, no planejamento ainda de como vai ser executado, é definido, dentre altitude de voo, faixa de recobrimento, é decidido qual vai ser a escala da fotografia. Ou seja, quando você pega aquela fotinha, que normalmente é 23 por 23, e está lá inscrito escala 1 para tanto, ou seja, cada unidade medida naquela fotografia, você vai ter um valor X no terreno, não é isso? É isso, ou seja, uma razão de proporção. Então, a escala de uma fotografia ela é definida como sendo a razão entre o comprimento na foto, não é isso? E o seu homólogo no terreno, como eu acabei de falar. E essa escala, pessoal, ela é dada em razão da distância focal da câmera, não tem? E da altitude do voo. Cuidado, pessoal, para não confundir a altitude do voo com a altura do voo. Pois a primeira é a elevação da estação de posição em relação ao nível médio dos mares. Já a segunda é a distância perpendicular que vai do plano de referência na superfície ao centro de perspectiva, lá na câmera. Tranquilo? Tranquilo. Então, para vocês poderem entender melhor essa questão aí, eu fiz aqui um esqueminha meio mal feito, mas eu fiz porque eu estava com pressa e tinha que postar a aula hoje, já que não deu para me preparar ontem à noite. Olha só. Tá aqui. Tem mais ou menos uma esquematização aqui de como é aqui a tomada da fotografia e aqui a altitude do terreno. Observem, aqui eu tenho o centro de perspectiva e aqui eu tenho aqui, ó, o que vai ser projetado no sensor da câmera. É isso daqui. E aqui nós temos aqui, ó, a superfície geoidal, tranquilo? Que no caso é de onde nós temos aqui a questão da altitude, como eu acabei de falar. A altitude é em referência à superfície geoidal, ou ao nível médio dos mares. Beleza. Observem aqui o seguinte, uma coisa bem interessante. Aqui nós temos a altitude de voo, que é em função ao nível médio dos mares, como eu falei. E aqui nós temos a distância focal, que é a distância do centro de perspectiva da câmera até a lente da câmera. Ou seja, ó, a lente vai pegar isso daqui e é isso daqui que vai ser gravado no sensor da câmera. Tranquilo? Tranquilo. O pessoal está falando sensor porque eu já estou me baseando aqui em fotogrametria digital. Mas lá no filme da câmera também, não é isso? Então, observem que a distância focal e a altitude é que vai nos dar a relação aqui de escala. Por quê? Vejam bem. Observem que o triângulo AOL, ele é semelhante do triângulo AOL. Não é isso? É isso. Quando você faz a semelhança de triângulo aqui entre esses dois triângulozinhos aqui, vai sobrar para vocês o seguinte. A distância focal e a altitude. A relação da distância focal com a altitude. Porque isso aqui já são parâmetros pré-definidos. Antes mesmo do avião decolar. Então, para o cálculo da escala da fotografia, como eu falei, é a razão entre a distância focal e a altitude de voo. Por este fato aqui, ó, você fizer a semelhança de triângulo, você vai ver que vai sobrar aqui dois elementos que não tem como você definir e dois elementos que são facilmente definidos. Então, ó, a escala vai ser esta proporção aqui, ó, da distância focal dividida para altitude de voo. Porém, a superfície física da Terra ela não é plana. Mesmo essa vertente estando crescendo logaritmicamente agora nesses últimos tempos aqui, cheia de adeptos aqui, e essa galera surtando que a superfície da Terra é plana, mas não é. E com isso, pessoal, essa fórmula aqui ela iria trazer um erro, pois ela não está considerando aqui as diferenças de altitudes aí da superfície
física do nosso planeta, ok? Ok. Então, na questão aqui, olha só, ele dá uma altitude do terreno, ou seja, o terreno está elevado em relação ao nível médio dos mares em 220 metros. Então, não tem como eu aplicar essa fórmula aqui direto, pois eu tenho aqui, ó, esse 220 metros. Mas por que vocês devem estar se perguntando, mas por que essa altura aí vai modificar, sendo que a altitude? Como eu falei, a altitude é em relação ao nível médio dos mares. Mas aqui nós também temos a altura. E olhem só, eu vou redesenhar esse daqui, colocando uma superfície aqui da Terra. Ficou porcaria, mas beleza, galera. É só para questão de explicação e preparei essa aula aqui nas coxas, porque eu tinha que publicar ela hoje. Tá aqui. Olhem só, coloquei aqui uma superfície física, né? Uma superfície terreno. E aqui nós continuamos tendo a mesma distância focal, a mesma altitude de voo. Só que agora aqui, ó, nós temos uma altura de voo mudada. Aqui, a altitude de voo e a altura de voo eram iguais. Aqui não. Observem, ó, que como teve uma elevação da superfície que será imagiada, observem que, ó, o comprimento aqui, ó, da seção que será imagiada será menor. Ou seja, quanto mais perto da câmera, não é isso? Maior será a escala. Teremos mais detalhe, pois a câmera estará mais próximo do objeto ao qual ela vai fotografar, não é isso? É isso. Então, observem. A partir desse esqueminha aqui, ó, nós temos A', O'L, E'L, A, O, L. Novamente, fazendo a semelhança de triângulos, agora vai resultar o seguinte, que a escala da fotografia para essa área aqui, dessa superfície que está elevada, vai ser em função da distância focal e da altura de voo. Então, fazendo isso, olha só, eu tenho que a escala vai ser em função da distância focal dividida para a altura de voo. Show? Show. Porém, pessoal, eu não sei qual é a altura de voo, mas facilmente eu calculo ela, pois, ó, se vocês observarem, ó, a altura de voo aqui é basicamente a diferença entre a altitude de voo menos a altitude do terreno. Então, substituindo aqui, eu tenho que, ó, a escala vai ser em função da distância focal, altitude de voo menos a altitude do terreno. E aqui é a fórmula que vocês teriam que utilizar para solucionar essa questão aqui. Muita gente deve ter se embananado utilizando essa questão aqui e esquecendo esse pequeno detalhe aqui da altitude do terreno. Pois vamos lá. Agora, para resolver a questão, é só substituição. Eu tenho a distância focal, sim, 120 milímetros. Eu tenho a altitude do voo aqui, tenho 1.420 metros. Tenho a altitude do terreno, tenho 220 metros. E estão aqui bem discriminadas. Pessoal, quando você tem elementos em unidades de medida diferentes, no caso no Sistema Internacional de Unidades aqui diferente, no caso 120 milímetros, 1.420 metros, 220 metros, transforme tudo para a mesma unidade. No caso aqui, eu transformei a distância focal para metros. Beleza? Beleza. Então, substituindo os valores que nós temos aqui, eu tenho que a escala vai ser 0,120 dividido para 1.420 menos 220. Ou seja, a escala vai ser 0,120 dividido para 1.200. Ok, aqui é a escala, porém isso aqui é muito feio, né, pessoal? Por isso que é normatizado que as escalas tenham uma relação de uma fração com numerador unitário, ok? Ok, ó, como estão representadas aqui, ó, 1 para tanto, porque aqui fica fácil de ler que uma unidade medida graficamente é igual a 100.000 unidades em verdadeira grandeza. Pois bem, como que eu transformo isso aqui numa fração com numerador unitário? Muito fácil, basta eu dividir tanto o numerador como o denominador pelo numerador. Olha só, eu vou dividir tanto o numerador por 0,120 como o denominador por 0,120. Fazendo isso, a escala encontrada para esta questão aqui é de 1 para 10.000. Ou seja, a resposta correta da questão número 43 é a letra E. A escala para a fotografia desse levantamento aerofotogramétrico aqui é de 1 para 10.000. Ok? Ok, né, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E antes de ir embora, eu peço pra vocês aquele favorzão de sempre, que é inscrevam-se no canal e cliquem em gostei, né, galera? Então até a nossa próxima videoaula dessa série aqui. E falou!